Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui, tudo bem, graças a Deus. Vou fazer uma limpeza aqui na sala, gente, pelo menos aqui na sala, mas a casa já tá mais ou menos limpa. Então, a gente tem que ficar dando aquela manutenção, aquela limpeza. E hoje eu deixei para limpar aqui mais tarde, porque vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Minha mãe veio aqui hoje. E aí ela tava assim conversando comigo, né? Assim, conversando com vocês e limpando as coisas aqui. E aí ela tava falando pra mim hoje, que não sei o Nilson, mas o tempo tá tão diferente que antigamente. Aí eu falei pra ela assim, por quê, mãe? Ela falou assim, tá tão diferente, acontecendo tanta tragédia, muitas chuvas em pouco tempo, as guerras, assim, talvez as pessoas não visitam a gente mais na casa da gente. A gente sente falta, assim, daquele tempo, que antigamente, né, que tinha as pessoas mais visitavam as pessoas, batia aquele papo bom, né, tomava aquele cafezinho com biscoito. Isso não tem mais. Aí as pessoas tá tudo naquela correria, que não tem tempo nem para conversar com a gente. E eu falei, não, mãe, tá assim mesmo, mas vamos conversar. O que a senhora quer conversar comigo? Pode conversar, que eu tô aqui. E seu serviço, o almoço? Falei, depois eu faço o almoço. Vamos conversar, mãe. Se eu tá conversando com vontade de conversar, vamos conversar. E aí a gente foi conversando. Aí meu pai também falou a mesma coisa pra ela. Que assim, eu não sei assim, que a idade vai chegando, né? Minha mãe vai fazer 83 anos. Meu pai já fez 84. Mas tá aquelas pessoas bem ativas, sabe? E tá com a mente boa. E aí eu falei assim, mãe, mas assim a vida, assim, cada um tá com aquela correria, e aí não tem tempo de conversar, talvez assim, aí não tem mais mãe. Aí ela falou pra mim, mas eu fico pensando assim, talvez as pessoas não façam tanta visita pra gente, e é o dia que a gente fala, vai falecer, que a pessoa morre, né? Aí todo mundo tem aquele tempo de, por que não teve tempo antes? Aí eu fiquei refletindo aqui, né, gente? Refletindo. E aí eu achei isso interessante o que ela falou pra mim, que é verdade mesmo. Que a maioria das pessoas, né, todo mundo, né, a gente tá colocando os pais assim no asilo. Uns falam que é casa de repouso, né? Pra mim, casa de repouso e asilo pra mim é a mesma coisa. Que eles não tá tendo tempo de cuidar assim dos pais, né? Não tá tendo tempo por causa do serviço e daquela correria. E é isso aí, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. E o que vocês pensam disso também? E aí eu fiquei refletindo nisso hoje, assim, o que ela me falou. E o que tá mais acontecendo, né? Mas a gente tem que levar a vida, igual eu falei com ela, pra não ficar triste. O que a gente puder, a gente faz por ela. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu falei pra ela assim, mãe, se ela precisar de qualquer coisa, que ela não gosta muito que a gente faça as coisas pra ela, que ela mesma faz. Então não é o gosto dela. Precisar, a gente tá aí, mas não preocupa não. A vida tem que seguir, né? Tudo tem que seguir da vida. Antigamente foi tudo diferente, agora mudou tudo. Mas o povo tá tudo naquela correria mesmo pra conseguir coisa, comprar coisa boa, ter coisa boa. E a pessoa não pensa que a gente tem que ser nutrido, né, gente? Nutrir a gente. A gente não sentir tanta falta daquelas muita coisa, que aqui não precisa de tanta coisa. Pra mim, na minha intenção, não precisa de tanta coisa. Se você tem um teto pra você morar, o que comer, o que beber e saúde, você já tem tudo. Só que nós nunca assim, a gente não para pra pensar nisso e levar a vida mais leve. Porque aqui a gente não é eterno, né, gente? A gente aqui vai ficar só um tempo. Então é isso aí que eu tenho pra falar pra vocês. E antigamente, eu acho que as pessoas eram mais felizes. Antigamente tinha menos coisa. Era aquela vida bem simples, simples mesmo. E qualquer coisinha que você tinha, você era uma pessoa bem feliz. Só que as pessoas trabalhavam mais e davam mais duro, né? E agora tem tudo. Tem muita coisa para ajudar, né? Tem máquina de lavar, tem máquina de lavar louça, de lavar roupa. E tem muita, assim, coisa mais fácil para a pessoa fazer. Antigamente não tinha, né? Era tudo na mão, esfregar tudo na mão, na escova. Ou a pessoa ia no rio. E aí tudo mais fácil. Mas agora as coisas ficou mais fácil e os povos sumiu. Os povos tá tudo sumindo.
Ninguém tem tempo para te visitar, ninguém tem tempo para ficar um dia com você, que não tem tempo, porque você está trabalhando demais. O que vocês acham? Compensam assim, as pessoas ficar assim, trabalhando demais, esquecer do pai ou da mãe, fazer uma visitinha, né? Dos irmãos. Tem gente que fala assim que prefere ficar só. Mas se for assim, né, gente, mal acompanhado, melhor sozinha, né? A gente pensar assim. Mas o que ela me falou hoje, eu fiquei refletindo nisso. Mas não é que a pessoa quer trabalhar demais, gente, muito. É que as pessoas estão querendo muita coisa. Aí você quer alcançar com as coisas que talvez você não teve na infância. Você quer tudo agora. E aí a pessoa vai e trabalha demais para ter. E quando for no final, nem desfruta, porque quando chega o cansaço, chega a doença, e aí a pessoa não consegue desfrutar das coisas. Eu vejo muitas pessoas que trabalhou muito e foi no final, nem desfrutou, deixou tudo aí. E aí daqui a gente não leva nada, né? Então é isso aí que eu estava refletindo hoje. E antigamente, eu acho que as crianças de hoje estão muito em tela, no telefone, não brincam muito. A menina tinha que eu faço questão dela brincar, então eu brinco com ela, eu pego as coisas e mando ela brincar, para ela não ficar muito em tela e telefone. Aí vai chegar o tempo dela, né, para ela usar o telefone e ter as coisas que ela tem que fazer, coisa boa, né, gente, que a maioria das coisas da rede social tá vendo mais coisas assim que não prestam, né? As pessoas aprendendo aquele joguinho, entrando naqueles do tigrinho, né, gente? E tem muita gente doente aqui na minha cidade por causa do joguinho. E isso não é legal. Não traz muita coisa boa pra gente. E que a gente tenta ajudar as pessoas não escutam, né? Porque já tá naquele vício. Você tenta tirar a pessoa não consegue. Porque a mente já tá contaminada. Mesmo fazer um tratamento, só Deus mesmo. E Deus é tudo na vida nossa. Tudo é Ele. Sem Ele nós não somos nada. Então vamos aqui continuar aqui na limpeza, tirar as coisas aqui, vou limpar essa mesa. E é isso aí, gente. Aí vocês me falam aí como é que tá a vida de vocês. Como que é, gente. Minha mãe hoje deixou eu aqui pensando. E ela veio aqui, conversou comigo e falou até... Aí ela não tava... assim, nem querendo quase ir embora, até que nós estamos conversando, eu parei um tempão para conversar com ela. Sabe? Eles moram só os dois. Os filhos tá para cada lugar, tá um filho, né? Tem uns aqui, tem outros para São Paulo. E os netos já cresceu, tá tudo trabalhando nessa correria. E ela falou que os povos tá tudo na correria, já chega assim, de vez em quando vai na casa dela, fica um pouquinho, toma um café, que não dá tempo. E eu falei assim, pra que correr esse tanto? Né? Correr pra que esse tanto? Mas as pessoas não pensam. E também a gente vai pensar assim também que as pessoas ficam nessas correrias assim, a gente tem muita coisa para pagar, né? Pagar conta de luz, conta de água, gás, muita coisa, né? Material de escola, quem tem filhos pequenos, tem gente que tá doente, tem que comprar remédio. Mas tem hora que eu entendo essa coisa, né, gente? Mas só que se você focar, se você trabalhar demais, aí sua mente não aguenta, seu corpo não aguenta. Aí eu penso aqui em casa, eu já penso diferente. Eu já penso em trabalhar o horário certo que você tem que trabalhar, pelo horário que você trabalha, até as 8 horas de serviço. E o dinheiro que você ganhar, você saber controlar ele, administrar. Porque nós não podemos comprar tudo. Nem quem é rico não consegue comprar, quer ter bastante dinheiro. Tem que administrar, tem muita coisa aqui nessa terra que tem pra gente comprar, pra gente ter. Se a gente querer tudo, a gente não consegue ter, não. Então, aqui em casa eu administro o dinheiro bem administradinho. Tem coisa que não dá pra comprar, eu não compro. E vou no supermercado assim, umas 2 vezes no mês. Já compro pra mim não descer lá mesmo, pra mim não fazer mais conta. E assim ele vai vivendo. E agradecendo a Deus a cada minuto da vida. Porque Deus é tudo. Pra mim, Ele é tudo na vida.
Já passei por tanta coisa que tinha coisa que a gente pensava que a gente não ia aguentar. E a gente aguentou. Então, foi Deus. E aqui também é assim, gente, eu tô falando assim, aqui na minha cidade. Quando é 7 horas da noite, você sai no portão um pouquinho e você não vê ninguém. Ninguém, o povo tá tudo dentro das casas. E assim, naquele silêncio. No domingo você vê um barulho, alguma coisinha assim, mas os povos tá tudo assim, eu não sei, os povos tá tudo assim, diferente, as coisas não tá com as pessoas mais tristes, tá com as pessoas alegres. Falei, meu Deus. Aí meu pai já tem 84 anos, né? Meu pai falou assim, eu acho que tá chegando o fim, já tá acontecendo as coisas e tá chegando o fim. Aí eu falei para o pai, seu pai, se tudo que falar na Bíblia for verdade, eu acho que não tá o fim não. Tá só no começo. Se ia ter muita coisa, né? Então as coisas tá começando, mas não tá o fim ainda. Porque eu disse que o fim vai ter coisa pior. É só a gente não ter medo, né? E acreditar em Deus. É Deus que manda em tudo, nós não mandamos nada aqui. Nós fazemos um plano, o plano é de Deus. E como a gente não pode ficar pensando assim que a gente manda nas coisas, não manda não. Porque você faz um plano, os planos é de Deus. E você tem que aceitar. Porque é Ele que manda em tudo. E as pessoas aceitar isso, que é Deus que manda nas coisas, você vai mais feliz. Você vai mais feliz, porque aí você não fica tão preocupado. Para assim, vou fazer essas coisas, mas se não dá certo, é que não é para dar certo. E aí não deu certo. E tudo, gente, é no tempo dele. E as coisas mais demoradas, as coisas de Deus. As coisas de Deus não é coisa fácil, não. As coisas de Deus é mais difícil. Aí, assim, eu fico pensando. Falar coisa boa e coisa ruim, né, gente, aqui no vídeo. Tem coisa boa na Bíblia e tem coisa ruim também, né? De primeira, as pessoas quando faleciam, era 24 horas. 24 horas você fazia enterro, aquele tanto de gente. Agora, os povos não ficam nem 12 horas. As pessoas já até fazer o enterro da pessoa, porque não pode deixar muito tempo, porque não tem ninguém para ficar, né? Para ficar lá com aquela pessoa, mas realmente, raramente, fica bastante gente, porque as pessoas não passam tempo. E antigamente as pessoas tinham tempo, tinha muito tempo, e as pessoas viviam felizes. Agora não, mudou tudo. Mas a gente tem que pensar positivo e ouvir uns problemas para a gente pedir Deus para a gente aguentar firme, não abaixar a cabeça. E a gente consegue, né, gente? A gente tem que conseguir. É isso aí, gente. Eu tinha que falar com vocês. Agora eu vou terminar essa limpezinha que eu tô fazendo aqui na sala. Depois a gente vai limpando o restante. Minha mesa ficou aqui toda limpinha. Limpei aqui com detergente e vinagre de álcool e água. Hoje eu não coloquei, eu passei o zíper, não, depois eu passo. Uma vez eu passo, outra vez eu não passo. Tá assim. Agora eu vou limpar o espelho. Essa sala aqui tá assim, sofá, já na bagunça, com cobertinha aqui pra dobrar.
que essas bagunças sempre acontecem, né? É o normal da casa da gente, porque a casa não vai ficar limpinha todo dia, porque tem gente todo dia na casa, não é? E fica bagunça, e a gente vai arrumando, deixando arrumadinho. Aí voltando àquela conversinha que a gente estava falando, tem uma amiga da gente aqui que sempre está conversando aqui com a gente, e aí eu começo só coisa assim, mais umas coisas assim negativas, sabe? E é negativo, eu sinto que é negativo. Porque eu falo assim, ai meu Deus, se Deus me buscasse era tão bom, porque eu não queria mais viver aqui na terra. Eu falei, nossa, você fala uma coisa dessa, você sabe que é tão gostosa? Eu falei assim, não, não é boa não. Às vezes pra você é boa, mas pra mim não é. Falei, mas o que foi que aconteceu tanto na sua vida? Porque você tá falando essas coisas, é uma coisa assim, fica triste, né? Falei, não, moça, porque desde que eu entendo por gente, por minha infância, eu sofro muito, já sofri tanto, e não aguento mais sofrer. Falei, não, moça, não pensa nisso não, não pensa em outras coisas. Eu falei assim, não, mas não tem como eu pensar em outras coisas. Eu tô pensando nesse momento é isso. Aí eu fiquei assim, pensando, falei, meu Deus. E eu tenho tudo, gente. Eu tenho as coisinhas dele, trabalho bastante, né? Eu tenho as coisinhas dele, tem a casa dele, tem que morar, tem que beber, tem que comer. É isso que eu falo com vocês. Então, eu conversei com ele bastante, assim, falando umas coisas boas pra ele, sabe? Aí ele falou assim, nossa, ele falou assim, quando Deus me chamar aqui dessa terra, eu não quero voltar aqui mais, não tem nada de bom aqui. Nunca mais. Eu falei assim, então a infância sua foi ruim, ele falou assim, a infância e tudo até hoje. Nunca foi bom. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí... E ele fica só, né? Ele fala assim, ou qualquer coisa, a gente fica sozinho. Aí eu não sei porque também que quer ficar sozinho, né? Não sei que motivo. Aí eu falei assim, ó moço, mas ninguém tá sozinho não, a gente nunca tá sozinho. Se Deus tá com a gente. Ele falou assim, mas comigo eu sei que eu tô só. Acho que nem Deus tá olhando pra mim. Eu falei, nossa, mano. E sabe, aí eu vejo assim, todo dia eu arrependo. Aí eu falo para ele, eu dou bom dia, você tá bom? Mais ou menos. É mais ou menos, ele fala mais ou menos. Então, mais ou menos, não dá pra meio lá, meio cá, né? E aí, mas a gente tem que conversar com a pessoa e dar mais a animação, né? Mais ânimo. Eu não fico pensando nisso não, moça. Essas coisas não, Deus só chama a gente no dia permitido por ele, não é o que a gente quer não. Né? E é isso aí, gente. A vida a gente não é só eu não, tá de gente que tá reclamando. Então os povos tudo assim, a maioria com depressão, os jovens, né? Um tanto de gente nova, as crianças. Tô passando por essa situação, meu Deus. E a gente tem que orar bastante para Deus olhar para nós, mas Deus sempre está livrando nós que não veio. Mas tá. Mas a gente, assim, eu pensando assim, a gente tem que tirar um dia e passear assim na casa dos vô da gente, né? Da avó, da mãe. Assim, da família da gente. E não levar celular. Conversar bastante com eles, que essas pessoas assim, de 70 anos, ela que tá muito assim, precisando mais de uma atençãozinha. Claro que até a gente, né? Até a gente, tem hora que a gente tá precisando de uma palavra boa, né, gente? Uma palavra que te motiva, uma palavra assim que nutre você. E acho que é muito bom, né? Tá perto de pessoa boa também, né? Você não troca de alguma coisa. Se as pessoas quiserem fazer troca, aí não tem como não. Colocar essas coisas tudo aqui dentro, depois eu pego tudo e arrumo, coloco tudo no lugarzinho.
eu vou limpando aqui, a gente vai conversando, e o tempo vai passando. E Deus cuidando de nós, né? Eu cuido todo dia. Todo dia tá cuidando de nós. A gente anda, né? A gente limpa a casinha nossa, está limpinha. A casa limpa, traz coisa boa, traz energia boa, né? Por mais que a vida da gente seja difícil, que vem aquelas batalhas que a gente não aguenta, né? Aí com pouco Deus dá aquele retorno, você fala, meu Deus, nem mesmo que eu aguentava isso e você aguenta. E aí a gente vai vivendo, até o dia que Deus querer a gente aqui nessa terra, né? Que nessa terra aqui a gente vai ficar só por um tempo, né? A gente não vai ficar toda a vida aqui. A gente depois se mente. Tem gente que não pensa, né? Tem gente que pensa que a pessoa é da gente, mas não é. Nós todos somos de Deus e todos tem um momento que a gente não está aqui mais na terra. Então, quantas pessoas tiver, quando tá, né? A gente tem que tentar viver bem, não viver brigando, discutindo por causa de coisa. Que as coisas a gente não vão levar nada daqui. A gente não trouxe nada e nem vai levar nada. Vai deixar só aquelas lembranças boas. Muita lembrança boa. Igual minha sogra e meu sogro. Ele não deixou nada pra ninguém. Nada assim de coisas materiais, né, gente? Coisas materiais que eu falo. Deixou a casinha deles, assim, que eu tô falando, na casa, né? A casa tava com o meu cunhado, deixou ele lá só na casa, ficou na casa. Ninguém dando casa de herança, nem nada, tá lá. Ele tá morando. Ele não tem a casinha dele. Os outros têm. Vai viver aqui tem. E a vida que segue, né, gente? Ele só deixou lembrança boa. Só coisa boa, não tem lembrança nada de ruim. Só coisa boa que eu deixo. É uma pessoa bem humilde, bem simplesinha, mas com um coração grande. E é poucas pessoas que tem esse coração assim, movida pela vida de outra pessoa. Acho que é poucas pessoas que dá, né? Então, gente, eu dei a limpeza aqui na sala, conversei um pouco aqui com vocês. E ficou assim, minha sala toda limpinha, toda organizada. Primeiramente eu comecei de lá, né? Limpei aquela mesa, tirei as coisas tudo que tava na mesa, limpei a poeira. Passei um pano com aquela misturinha. Hoje eu não passei assim, passei aquela misturinha de vinagre, água, detergente. Já coloquei as coisas tudo em ordem aqui. E tá tudo limpinho, a gente varreu o chão. Não mostrei vocês passando um pano, porque o vídeo fica muito grande, viu, gente? Aí então eu só varri e aí passei o pano depois. E finalizei com o desinfetante, tá todo cheiroso, limpei o espelho. Aqui eu fechei o sofá,
dei uma batidinha, limpei aqueles paralinhos de coisa que fica, né, no sofá. E coloquei a mesma montinha que tá limpa, coloquei, ficou assim. Aqui o chão também varri, passei o pano. E o rato também, limpei tudo, tirei o pozinho, tudo, limpei a televisão, tirei as coisinhas que estavam bagunçado e deixei só o necessário de ficar, né? Eu não sou muito de ter muita coisa aiada, senão a sala ficou assim, clean, com pouquinha coisa, com muita limpeza e muita alegria aqui nessa sala, viu, gente? Ficou toda iluminada, toda limpinha. E o vídeo de hoje foi esse, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa seu like, viu, gente? Pra mim crescer no canal, trazer mais vídeo pra vocês. E aí a gente contou aquele bate-papo, falando da vida, né, gente? Como é que a vida tá. Que a vida não tá... Pra uns tá bom, pra outros não. E a gente tem que seguir a vida, mesmo que tá difícil. A gente pensa que tá difícil pra gente, mas pra outras pessoas tá pior ainda. Então, muito ânimo e muita animação na vida, gente. E que Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, a sala ficou toda limpinha assim, ó. A casa também tá limpa, gente. Não fica uma baguncinha que não tem jeito, né? A baguncinha é normal. Mas ficou assim, depois a gente faz mais vídeo. E é a minha rotina, viu? Os meus vídeos é esses, de rotina, limpeza de casa, e contando alguma coisa pra vocês, como é que a vida tá pra todo mundo, né? Mas tudo, Deus vai abençoar, já tá abençoando nós, cada dia, né? E é isso aí, gente. Tchau, tchau.